Gálatas, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Feche seus olhos, curve sua cabeça, não feche sua Bíblia. Pai, aqui estamos para te agradecer. Te agradecer pelo privilégio de termos chegado até aqui, Pai. Agradecer por todos os livramentos que o Senhor concedeu a cada um de nós, aqueles que vimos e principalmente aqueles que não vimos, Pai, pois são tantos. Agradecer pela nossa saúde, agradecer pela saúde dos nossos familiares, agradecer pelo pão que o Senhor coloca diariamente nas nossas mesas, agradecer pelo ir e pelo voltar, pelo dormir em segurança e em paz, e no outro dia estar disposto a levantar para mais um dia, buscando a Ti em excelência, tá? Muito obrigado, Pai. Só tenho a te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a temática que nós vamos estar trabalhando neste domingo é um ditado que a gente escuta muito aí fora, que ele diz o seguinte: quem planta vento, colhe. Quem planta vento, colhe. Então a temática que nós vamos trabalhar é plantando vento, colhendo tempestade. Esse ditado ele é muito difundido na nossa sociedade, onde é dito que o que plantamos, nós vamos colher. Se plantamos vento, vamos colher tempestades. Isso é uma verdade, queridos, que foi extraída da Bíblia, extraída de versículos acima daquele que nós lemos agora há pouco. O versículo de número 6, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, versículo de número 7, Paulo diz assim: não fica se achando não, vice. A Deus tu não engana. O que está passando hoje foi BO não resolvido ontem. Só que gritaram lá atrás, disseram: Paulo, tu não pode escrever desse jeito não, homem. Aí ele disse: eita, pode não é? Então anota aí agora: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Como não podia escrever daquela forma, aí Paulo escreveu desse jeito. Paulo escreveu algo que precisamos estar cada dia nas nossas vidas trabalhando. Essa frase é algo real, muito real na nossa vida. Não existe a possibilidade de plantarmos banana e colhermos manga. Tem como? Não existe a possibilidade de plantarmos morangos e colhermos macaxeira. Tem condições? Não tem. Paulo, ele chama a atenção dos Gálatas, aquelas pessoas que viviam naquela cidade. Ele chamou a atenção porque aqueles estavam usando da liberdade do evangelho, da liberdade daquilo que ele pregava, para deixar de fazer o que eles tinham chamado para ser feito, que era proclamar a Cristo. Eles tinham sido chamados para semear Cristo na vida das pessoas. Eles tinham sido chamados para levar e semear o evangelho da libertação, da transformação, e assim colher bons frutos dessa semeadura. Mas o interessante é que, além dos Gálatas não cumprirem de maneira afinco, com ímpeto, o que eles tinham sido chamados a fazer, eles ainda levantavam uma bandeira da moralidade, aparentando que estava tudo certo. É aí onde Paulo afirma
vocês não podem enganar a Deus. É aí onde Paulo afirma que Deus, você, eu, não consegue enganar. Ou seja, o que você está plantando, você vai colher. Mesmo que aparentemente, para outras pessoas, você esteja demonstrando plantar algo diferente, para Deus, não. Você vai colher aquilo que está plantando. Amados, em relação a isso, o Espírito Santo nos orienta, através do escrito de Paulo, o que fazer para poder colher aquilo que desejamos. O que fazer para de fato colher aquilo que devemos plantar. Paulo ele explica. E ele explica do versículo 1 até o versículo de número 10. E antes disso, eu vou fazer apenas um adentro, que eu me esqueci, mas agora eu me lembrei. O ponto aqui me lembrou. Nós, como igreja Jardim das Oliveiras, nós recebemos um convite da Academia de Letras da cidade de Paulista para comparecermos no dia 9 de março de 2024, às 3:30 da tarde, na Câmara de Vereadores, onde a nossa irmã Lucélia Gomes vai estar alçando ao cargo de presidente da Academia de Letras da cidade de Paulista. Então, que o amado que puder estar neste evento, esteja, eu vou estar lá. Os amados quiserem ir comigo, só não tem Tiffany para levar dessa vez, certo? Mas qualquer coisa a gente vai andando e chega lá, amém? Vamos estar reforçando nas redes. Então, queridos, Paulo, ele nos instrui como nós podemos colher frutos bons. Ele instrui aos Gálatas a converter os caminhos ao qual eles estavam trilhando, para poder de fato colher aquilo que era bom, perfeito e agradável. A primeira coisa que nós vamos ver está logo no versículo de número 1. Onde ele diz: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Queridos, sabe o que Paulo está transmitindo para mim e para você nesse versículo? É que para que nós venhamos a colher bons frutos daquela semeadura que fazemos, nós precisamos apontar menos e acolher mais. Nós precisamos apontar, reclamar menos e acolher cada vez mais. Amados, precisamos semear reconciliação na vida de muitas pessoas. Existem muitos aí fora, talvez se achando indignos de estar dentro de um templo religioso, pelo fato de ter caído em determinado momento na sua trajetória de vida, pelo fato de ter transgredido algo. Tem pessoas que se acham indignos de passar por aquela porta. Existem pessoas que não conseguem chegar até aqui por medo dos olhares, por medo dos dedos que serão apontados para aquelas pessoas. Vivemos um evangelho que por vezes segrega mais do que acolhe. Vivemos um evangelho que por vezes aponta mais do que recebe. Vivemos um evangelho que por vezes mais condena do que absorve. Paulo, ele transmite a ideia que se alguém for vencido, se alguém tropeçar, se alguém tiver alguma falha, se alguém tiver alguma dificuldade, que eu vá lá e acolha, que eu vá lá e dê a mão, que eu vá lá e esteja perto. Amados, é bem interessante porque no finalzinho do versículo ele faz um fechamento extraordinário. No final do versículo ele diz: e cada um cuide para que não seja tentado. Amados, precisamos estar muito atentos, porque a Bíblia ela diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Um dia pode ser eu ou você precisando que alguém lhe estenda a mão, precisando que alguém cuide de você, precisando que alguém limpe o pecado através do Espírito Santo e lhe traga para perto, precisando que você salve o bebê e sim não jogue a água suja junto com o bebê. Os amados sabem dessa analogia? De que por vezes nós estamos com um bebê que está sujo, e aí o que é que nós fazemos? Nós limpamos ele
pegamos ele, trazemos para a gente e fazemos o descarte da água suja. Precisamos ter essa analogia na nossa conduta cristã. E não o contrário, jogar quem está sujo fora. Amados, você não engana Deus não. Assim como eu também não engano. Precisamos todos os dias olharmos para cada um de nós e apontarmos menos e acolhermos mais. Você está preparado para sentar no mesmo banco de alguém que é acolhido lá no Socorro da Madrugada? Do jeito que ele vem lá, ele sentar e ser acolhido? Você está preparado para receber alguém que talvez esteja se prostituindo ali no centro de Paulista, onde nós passamos toda sexta-feira e entregamos uma quentinha, entregamos um café, um copo com água, um manguzá, e aquelas pessoas que estão ali ficam tão felizes. Ele sentar do seu lado, ele pedir ajuda a você. Cuidado com a sua resposta, porque você pode enganar a mim, mas Deus não. Amados, Paulo, ele transmite a ideia de que o que nós plantamos, nós vamos colher. Vamos plantar reconciliação. Vamos plantar mais acolhimento. O nosso prédio lá atrás, a nossa ONG, ela tem por título IBJO, Social, Instituto Acolher. Que isso talvez não fique no nome. E possamos estar todos os dias acolhendo cada vez mais. Porque esta é a semente que vamos estar plantando na vida de outras pessoas. Amém, queridos? Os amados estão atentos? Prestando atenção? Amém? Então vamos lá. O segundo tópico, nós vamos acompanhar do versículo 2 até o versículo de número 3. Que ele diz o seguinte: ajudem a levar os fardos uns dos outros. E obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Se você se considera importante demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Amados, Paulo transmite para nós uma ideia, trazendo para os nossos dias, para o nosso contexto, que farinha pouca não deve ser o meu pirão primeiro. Farinha pouca não deve ser o meu pirão primeiro. As nossas demandas, elas não são maiores que a demanda dos outros. Como assim, pastor? A Bíblia diz que eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então eu preciso estar à frente. Não, amados. Você precisa ter um cuidado de si? Claro. Mas para que você tenha um cuidado de si, o próximo não precisa estar atrás de você, não. Você pode estar com o próximo ao lado. Você pode tentar conciliar o cuidar do próximo e cuidar de si mesmo. Você já imaginou se talvez a viúva, Felipe, que acolheu Elias lá na cidade de Serepta, ela tivesse pensado nela primeiro? Porque Elias chegou e disse: o que é que tu tem? Ela disse: eu tenho um punhado de farinha, um pouquinho de óleo, vou fazer um bolinho, meu filho vai comer, eu vou comer e depois a gente vai morrer. E aí Elias diz o quê? Vai lá, faz para mim depois. Não, foi depois. Faz para mim primeiro. Faz para mim primeiro. Ela foi lá, fez o de Elias, a metade da metade que ficou, ela fez para ela e para o filho dela. E a Bíblia diz que o azeite daquela botija não faltou, a farinha estava tudo cheio. Já imaginou se a viúva tivesse feito: não, gente, eu só tenho esse. Eu vou cuidar primeiro do meu. Tu te vira aí. Já imaginou se aquele jovem que estava com 2 pães e 3 peixinhos tivesse olhado assim e tivesse dito: não, rapaz, 5.000 pessoas, só de homem, fora mulher, menino, o que tinha lá, eu vou dividir o meu, que já é pouquinho, com ele? Vou não. Vou não. De jeito nenhum. E Paulo, ele orienta, queridos, que a gente precisa cada vez mais dividir os nossos fardos uns com os outros. Se o meu está mais leve, eu tento pegar o de Paulo para poder ajudar Paulo. Se o de Humberto está mais pesado, ele vem até mim e pede ajuda para que a gente possa carregar junto. Farinha pouca, na ideia de Paulo, não é o meu pirão primeiro. Cuidado. Nós estamos trabalhando a ideia do que plantamos e o que colhemos. Se plantamos por vezes o eu, nós vamos continuar colhendo apenas eu. Quando nós andamos um pouquinho no texto, nós vamos ver algo que por vezes é difícil na trajetória cristã.
Nós vamos ver algo que é intrigante na trajetória. Nós vamos ver algo que talvez faz com que a gente fique triste. Isso está lá no versículo 4 e no versículo 5. Quando ele diz: cada um preste bem atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem, e não precisará se comparar aos outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Amados, está semeando solitário? Está semeando de maneira solitária? Está tentando trazer pessoas para semear com você, mas não está conseguindo? Fique triste não. Siga em frente. Fique triste não. Siga em frente. Amados, às vezes olhamos para um lado e para o outro, talvez como João Batista, a voz que clamava no deserto. Deserto que era representado pelo coração daqueles que ouviam tal palavra e não mudavam a sua trajetória de vida. Porém, prossiga nesse caminho. Continue a semear. Continue a plantar. Continue a nadar. Continue a nadar, a nadar. Continue. Continue. Amados, mas você pode se perguntar: e fulano? Deixe quieto, porque cada um é responsável. É responsável. Paulo é extraordinário, meus irmãos. Paulo é extraordinário. Ele diz: continue, meu irmão, a semear, continue a trabalhar, continue a se esforçar, porque cada um vai dar conta de si. Amados, o que temos plantado? Qual semente estamos lançando na terra? Precisamos estar atentos a essa reflexão. Precisamos estar cada dia mais pensando o que estamos fazendo com essa maravilhosa vida. Que a sua vida é maravilhosa, meu irmão. A sua vida é uma bênção. A sua vida é uma dádiva de Deus. Porque se não assim fosse, você não estaria mais aqui. Você já tinha sido chamado para o andar de cima. Muitas pessoas se foram em 2020, 2021, por conta de uma doença que devastou a humanidade. Mas você está aqui. Glória a Deus. Você está aqui, você passou, você superou, você está firme. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de regozijo, isso é motivo para que a gente cada dia mais esteja semeando. Amados, no versículo de número 6, tem algo bem interessante, que ele diz: aqueles que recebem o ensino da palavra, devem repartir com seus mestres todas as boas coisas. Querido, é interessante, porque Paulo passa para cada um de nós e precisamos ser gratos a todos os que transmitem conhecimento para você. E que precisamos presenteá-los. Como? Fazendo o mesmo. O que seria melhor para um professor, um mestre, que vê o seu aluno repassando tudo aquilo que ele aprendeu? Quantos professores nós temos aqui? Professores de EBD também conta, tá? Pronto. Queridos, que alegria em você ver o seu aluno usando aquele conhecimento que você passou para ele. É uma alegria ou não? Extraordinária. É uma alegria fantástica. Quando eu estou corrigindo prova na escola, eu acho lindo quando eu termino de corrigir a prova e boto lá 10. Ainda escrevo um parabéns bem grande. Eu fico feliz, eu fico contente, eu fico alegre. Por quê? Porque está sendo transmitido tudo aquilo que repassamos para aquelas pessoas. Porém, queridos, infelizmente, aqueles que recebem tal conhecimento, talvez pelo medo,
Retém o talento que Cristo concedeu a cada um, ao invés de multiplicá-lo. Quantas pessoas já não transmitiram para você amor? Quantas pessoas já não transmitiram para você cuidado? Quantas pessoas já não transmitiram para você zelo? Quantas pessoas já não transmitiram para você empatia? Multiplique. Multiplique. Foi muito bom receber. Vai ser melhor ainda quando você multiplicar. Vai ser melhor ainda quando o seu colega estiver precisando de um ombro amigo e você ir lá e dar o teu ombro amigo para ele. Sem se preocupar com o tempo, sem se preocupar com a hora, sem se preocupar com as circunstâncias, e sim apenas amando. E sim apenas cuidando. E sim apenas acolhendo. E sim apenas semeando. Amados, plante o amor. Semeie tudo o que você tem recebido. Não entoque não. Não guarde não. Não estoque não. Tudo que você tem recebido, entregue. Porque talvez tem vidas precisando. Talvez em outras circunstâncias, estaremos falando aqui de cifras monetárias. Mas isso para mim não importa. O que importa são as vidas. O que importa são as vidas. Elas sim são importantes. Vamos acolher mais vidas. Vamos semear mais. No versículo 7 e 8, Paulo continua retrocedendo a minha palavra inicial, onde ele diz: não se deixem enganar. Ninguém engana a Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Amados, viver bem aqui é extraordinário. Viver bem aqui neste plano é fantástico. Mas isso não se compara ao que tem preparado para mim e para você lá no céu. Isso não se compara ao que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, o que Deus tem preparado para você nas moradas celestiais. Mas para isso, queridos, eu preciso ter em mente que se eu continuar da mesma forma, o resultado será silêncio. Se eu continuar da mesma forma, o resultado será o mesmo. Se continuarmos, o resultado é o mesmo. Albert Einstein, ele definia como insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando o resultado diferente. Continuar fazendo a mesma coisa e achar, entender, inculcar, entranhar que o resultado será diferente. Albert Einstein, ele definia isso como insanidade. Amados, Paulo, ele transmite para nós que precisamos virar a chave. Precisamos dar uma pedalada nessa bicicleta. Porque se a gente ficar rodando o Z para trás, ela só vai continuar no mesmo lugar. Você vai estar rodando. Você vai estar se esforçando. Você vai estar gastando energia. Você vai estar suando. Você vai estar fazendo. Mas ela vai continuar no mesmo lugar.
Amados, versículo 9 e 10, ele transmite para nós algo bacana. Porque ele diz: portanto, não cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Principalmente os de casa, principalmente os da sua família, principalmente os amigos que estão ao seu lado, principalmente aqueles que comungam da mesma fé e ordem que você, principalmente aquelas pessoas que o Espírito Santo guia até você. Não desista de fazer o bem. Não desista da vida de ninguém, porque existiu alguém que não desistiu da sua vida. Esse foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não desistiu de você. Assim também como ele inquietou pessoas a não desistir de você, a insistir em você. Eu tive uma pessoa que insistiu muito na minha vida. Alguns aqui conhecem o irmão Maciel, o diácono Maciel. Maciel insistiu muito na minha vida. Maciel insistiu muito. Maciel me encontrava na rua, eu tentava despistá-lo. Se ele estava num lado, eu pulava para o outro. Se ele vinha por um canto, eu tentava ir pelo outro. Maciel ia na academia que eu dava aula, para me convidar para estar na igreja, para conversar comigo, para insistir na minha vida. Eu não posso me dar o luxo de desistir da vida de ninguém, porque alguém não desistiu da minha. Eu não posso enganar a Deus. Eu posso enganar qualquer um aqui, mas a Deus não. Amados, nessa noite fomos convidados a refletir, não só onde estamos depositando as nossas sementes, mas principalmente quais são as sementes que têm saído de cada um de nós. A pergunta que fica é: essas sementes, elas estão tendo o propósito de fazer com que todo o joelho se dobre e que toda língua venha a confessar o nome do Senhor Jesus Cristo? A semente que você tem plantado, ela tem esse propósito? A semente que você tem plantado, ela tem levado Jesus na prática, na vida de outras pessoas? As pessoas têm visto em nós o testemunho de Cristo. Essa semente, ela precisa ser lançada. Não chegando e abrindo a Bíblia e pedindo que o irmão sente, e sim sendo a Bíblia para aquela pessoa, e sim tendo atitudes que Cristo ele teria se estivesse em nosso lugar. Temos plantado esse evangelho de Cristo na prática, para que todo o ser que vive venha a louvar o nome santo do Senhor. Qual o seu desejo, meu irmão? Qual o seu propósito? Se a sua semente não tiver o propósito de levar vidas para o céu, você está erroneamente equivocado. Você foi chamado aqui na terra para alcançar vidas para Cristo. Se na trajetória de ganhar as almas, nós conseguirmos ganhar mais coisas, glórias a Deus. Mas este tem que ser o fator preponderante da minha e da sua vida. Porque se plantamos banana, vamos colher banana. Mas se plantamos vento, só iremos colher tempestades. E assim como não deixaram Paulo, por vezes, transmitir o papel que ele queria, venhamos a nos lembrar que a Deus nós não conseguimos enganar. Queridos, esta precisa ser a razão da nossa plantação. Vidas. Pois plantando essas sementes, teremos uma colheita abençoada em nome de Jesus. E através dela, Cristo, e não eu. Cristo, e não você. Cristo, e não a Igreja Batista Jardim das Oliveiras, será glorificado. E todo ser que vive vai estar louvando o nome santo do Senhor. Medite na letra desse hino.